Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um texto para mim, no qual o autor, o comentarista do texto de Lucas 16, 19 a 31, chama de Parábola do Rico e de Lázaro. Porém, é um equívoco. Não se trata de uma parábola e, se na sua versão da Bíblia existir um subtítulo assim, pode riscar. Os subtítulos são introduzidos pelas editoras, não fazem parte do texto original da Bíblia. O relato sobre o rico e Lázaro é uma história real, que inclui até o nome de um dos personagens, que é Lázaro, o mendigo, mostrando até que a não inclusão do nome do outro demonstra que ter um nome importante nesse mundo não traz qualquer benefício depois da morte, pois um nome baseado em riquezas e poder nesta vida acaba caindo no esquecimento diante de Deus. Nos casos das parábolas que nós encontramos nos evangelhos, o autor do evangelho costuma iniciar dizendo que é uma parábola. Disse Jesus, uma parábola e tal, e tal, e tal. O autor do texto que você me enviou nesse site, eu fui visitar o site, o endereço do site, ele é um pastor da religião adventista, que tem boa parte dos seus ensinos fundamentados na desobediência de uma mulher, Ellen White, que é considerada uma profetisa desse movimento, e é autora de vários livros nos quais ela ensina a doutrina. Eu digo desobediência dela porque Deus ordenou explicitamente que a mulher não ensine, e isso você encontra em 1 Timóteo 2, de 11 a 14. A mulher aprenda em silêncio com toda a submissão e não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido. Mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Este é um daqueles casos em que você não precisa beber da garrafa para saber o que tem dentro. Basta ler o rótulo. E se o rótulo diz Adventismo do sétimo dia, dentro você vai encontrar uma mistura de doutrinas com muitos erros. Eu não sei se você segue o Adventismo, mas se nesse ponto você passar a querer defender essa religião, mandar e-mail para mim, bravo e irado, e querer, possivelmente você tenha se convertido a essa religião e não especificamente a Cristo. Pessoas convertidas a uma religião defendem com unhas e dentes a organização e os seus líderes, sem se preocupar em verificar na Bíblia as suas doutrinas. Pessoas convertidas a Cristo serão como os varões de Bereia, pois o seu compromisso é com a verdade, e não com alguma religião, com líderes, com uma organização. Não. Lá em Atos diz que estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Atos 17, 11. Entenda que os meus comentários não são sobre as pessoas que seguem essa religião adventista, mas contra as doutrinas. Em suas fileiras de membros dessa religião podem existir muitos salvos, porém serão aqueles que depositaram sua fé não naquele sistema religioso e nas suas doutrinas, mas apenas em Cristo como Salvador, reconhecendo-se incapazes de guardar a lei de Moisés, que servia apenas para acusar o pecador, nunca para salvá-lo. A palavra de Deus diz: "E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo me tornou para a morte. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado", escreveu Paulo em Romanos 7, versículos 10 ao 14. Muitas das doutrinas professadas no princípio pelos adventistas, baseadas nas visões da sua profetisa, foram depois abandonadas pelos dirigentes mais modernos daquela seita. Você pode pesquisar a história dela. É o caso, por exemplo, da doutrina da porta fechada, que dizia que em 22 de outubro de 1844, a porta da salvação havia se fechado para todos, exceto, obviamente, para os adventistas, não é? Das doutrinas que eles preservaram, estão totalmente erradas ainda. Está, por exemplo, a salvação pela guarda da lei, o sono da alma, a inconsciência dos que morrem até que chegue o dia do juízo, a aniquilação total dos ímpios,
E segundo o adventismo, não há condenação eterna e os ímpios simplesmente deixarão de existir. Mas, sem dúvida, a maior blasfêmia que eles poderiam produzir é a de que Satanás é coautor da salvação. Para eles, o bode emissário de Levítico 16, versículos 22 e 26, seria Satanás. E aí todos os nossos pecados teriam sido carregados pelo diabo, não pelo Senhor Jesus na cruz, para então serem aniquilados juntamente com o diabo. Olha só. Há algum tempo eu recebi de um irmão com quem me correspondo umas cópias de páginas e livros de Ellen White, as quais eu li e me senti mal com aquelas afirmações daquela pretensa profetisa. Embora reconheça que possam existir, como eu já disse, muitos adventistas salvos, verdadeiros filhos de Deus, e talvez sejam até os mais humildes que não conhecem a doutrina adventista em profundidade, para mim, todos os 53 livros escritos pela Sra. White não inspiram a mínima confiança. Eu espero que me perdoe a sinceridade, mas eu digo isso fundamentado na palavra de Deus. Como eu já expliquei, em 1 Timóteo 2,12, nós encontramos: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. A outra versão fala de autoridade de homem, mas que esteja em silêncio. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Para mim está perfeitamente claro que Deus não permite que a mulher ensine, pois ela é mais frágil. 1 Pedro 3,7 fala isso. E ela, assim, torna-se presa fácil de Satanás, como aconteceu com Eva no Jardim do Éden. Adão não foi enganado lá no Jardim do Éden, não. A própria passagem diz: Adão não foi enganado, porque ele sabia perfeitamente o que estava fazendo, mas Eva foi iludida pelo diabo. Sendo assim, nós temos que ter cuidado com algum ensino doutrinário proveniente do ensino de uma mulher, porque ele poderá estar mesclado com engano. Esta não é uma afirmação machista ou antifeminista, hein? Como alguns poderiam querer taxá-la, mas é simplesmente o que Deus diz na sua palavra. E nós devemos estar prontos a acatar a palavra de Deus, a menos que nós, obviamente, não façamos parte da família de Deus. Evidentemente, a mulher tem o seu lugar e o seu ministério entre crianças, entre enfermos, entre outras mulheres, como nós vemos no que aconteceu com Timóteo, que foi instruído por sua mãe e sua avó, mulheres dignas de terem os seus nomes registrados nas Escrituras, porque elas cumpriram a obra que Deus colocou nas suas mãos dentro da esfera permitida às mulheres. Ou então como a exortação que é dada em Tito, capítulo 2, para que as mulheres mais velhas ensinem as mais novas. Portanto, o fundamento seguro e eficaz para nós rejeitarmos a doutrina da Sra. White está na própria palavra de Deus. Não permito, porém, que a mulher ensine. O que eu conheço a respeito do adventismo já é suficiente para refutar as suas doutrinas. Um outro ponto-chave para nós distinguirmos o erro está na doutrina da salvação. Todas as religiões não cristãs, ou muitas das que dizem cristãs, mas estão permeadas de erros, pregam a salvação pelas obras. Anotou aí? Muitas religiões cristãs pregam salvação pelas obras. Se nós procurarmos saber o que a palavra de Deus diz a respeito de um sistema ou de uma religião que prega ser necessário guardar a lei para se receber a salvação, aí nós veremos em Gálatas 1,69 que o apóstolo Paulo chama de anátema, que significa maldito, o ensino, 1 de 6 a 9, Gálatas 1 de 6 a 9. Ele chama de maldito, o anátema, o ensino de uma salvação obtida por se guardar a lei e os mandamentos. Se você continuar lendo Gálatas, verá que eles estavam caindo no erro de supor que a salvação não fosse somente por graça, mas que dependia da guarda da lei. E o adventismo do sétimo dia, apesar de ter em seu seio muitas pessoas sinceras, traz uma doutrina maligna, o anátema, porque ensina que a salvação deve ser auxiliada por meio das obras, especialmente pela guarda do sábado. Existem ainda mais enganos da Sra. White, além de haver ensinado que a expiação dos pecados não foi completa na cruz. Ela também ensinou que a obra de Cristo só ficou completa em 1844. Ensinou que o Espírito Santo revelou grandes verdades a ela, a Sra. White, né, obviamente. Ensinou que a Bíblia tem muitos erros. Ensinou que os livros dela são inspirados e que só os adventistas serão salvos, desfrutando do reinado de Cristo sobre a terra. Mas como
tem acontecido com religiões assim, muitas doutrinas professadas nas suas origens têm sido deixadas de lado ou mascaradas em prol do politicamente correto e de uma tendência cada vez maior ao ecumenismo. As religiões ditas cristãs têm adotado essa prática, nivelando por baixo as suas doutrinas para elas chegarem a um consenso e irem assim, pouco a pouco, se unindo aqui e ali, porque a vinda do anticristo vai exigir uma cristandade pasteurizada e unida no propósito de seguir o anticristo. Mas antes disso, os verdadeiros salvos, inclusive os que hoje ainda permanecem nesses sistemas, já terão sido arrebatados, pois são os salvos por Cristo e não por alguma organização religiosa. Esses salvos por Cristo é que são a verdadeira igreja que Cristo virá buscar. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o cristão deveria ser vegetariano, e esta dúvida costuma surgir naqueles que entram em contato com doutrinas de religiões como a adventista do sétimo dia, cuja profetisa Mor disse ter recebido uma revelação nesse sentido. Mas não existe base bíblica para isso. Pelo contrário, quando o Senhor apareceu a Abrão, ele foi recebido com um churrasco, que foi apreciado pelo Senhor e pelos anjos. Veja em Gênesis 18, de 7 a 8. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo, que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Ali estava o Senhor Jesus, manifestado em forma humana, e anjos com ele também manifestados em forma humana, e comendo de um churrasco que havia sido preparado cuidadosamente por Abrão. Algumas correntes do cristianismo tentam usar a Bíblia para endossar a alimentação vegetariana, mas isso cai por terra quando nós examinamos o texto. Um dos argumentos é que no princípio Deus deu as plantas e as sementes como alimento para Adão e Eva. Mas basta você virar algumas páginas da Bíblia para descobrir que após o dilúvio, Deus deu também os animais como alimento. O texto diz também que Deus colocou medo nos animais para fugirem do homem, porque até então os animais não fugiam do homem. E a passagem fala: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra, e sobre toda a ave dos céus. Tudo que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar, nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos será dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, e isto é, com seu sangue, não comereis. Gênesis 9, de 1 a 4. Embora existissem restrições para determinados tipos de animais na lei dada através de Moisés, hoje nós entendemos que eram restrições cerimoniais e também figuras das coisas que eram reveladas. No início da igreja, os apóstolos concluíram em Atos 15 e 20 que os que se convertiam deviam se abster de comer carne de animais sufocados, significa aqueles que não foram sangrados, e deviam se abster de beber sangue. Mas quanto à dúvida de se comer algum animal que pudesse ter sido oferecido a algum ídolo, Paulo responde em 1 Coríntios 10, 27 e também no capítulo 8, que deviam comer de tudo que fosse servido quando visitasse a casa de algum incrédulo. Porém, se fossem informados de que se tratava de sacrifício a algum ídolo, então deviam evitar. Não por causa de si mesmos, mas por causa dos que estariam comendo, dos outros que vissem aquilo e fazer aquilo e pudessem ficar confusos. As epístolas dos apóstolos trazem várias passagens que tratam de alimentos, e exceto no caso da glutonaria e da embriaguez, Deus não colocou restrições aos cristãos. Outro argumento para se evitar carne é relacionado à saúde, e quanto a isso não há muito o que discutir. Ao adotar uma dieta vegetariana, a pessoa acostumada, habituada a uma dieta rica em carne e gordura, a gordura animal, percebe uma sensível melhora na sua saúde, mas isso porque nós não somos totalmente carnívoros, como o leão e o crocodilo, mas somos onívoros por natureza, como o porco e o urso, que comem de tudo. A nossa arcada dentária possui dentes caninos
que não são tão desenvolvidos quanto dos animais exclusivamente carnívoros, mas nós possuímos também incisivos, dentes incisivos e molares, que também são menos complexos do que aqueles dos animais exclusivamente herbívoros. Os nossos dentes já nos dão uma pista do tipo de alimentação adequada aos seres humanos e em que porcentagem, né? É mais ou menos como a sabedoria do meu tio, que dizia que se Deus quisesse que o homem fumasse, teria feito suas narinas viradas para cima, como se fosse uma chaminé. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que viu um programa de TV onde um pregador adventista explicava que o ladrão arrependido não morreu no mesmo dia que Jesus e que eles não poderiam ter se encontrado no paraíso no mesmo dia, principalmente porque 3 dias depois Jesus diria a Maria Madalena que ainda não tinha subido ao Pai. Eu prefiro acreditar no que Jesus disse e não no que disse esse pregador da TV. Jesus disse ao ladrão, em Lucas 23, 42 e 43, o ladrão disse a Jesus primeiro: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, disse ao ladrão: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aquele malfeitor e Jesus se encontraram no paraíso naquele mesmo dia. Não acreditar nisso é dizer que Jesus mentiu, já que ele disse claramente ao malfeitor que naquele dia estariam juntos no paraíso. Se Jesus marcasse o encontro com você, você acha que ele iria falhar? É muita ousadia esse pregador da TV contradizer as palavras do próprio Senhor. Eu não sei se essa é a opinião pessoal dele ou se é o que ensina o Adventismo do sétimo dia. Se for isso o que ensinam, é mais um dos muitos erros daquela religião. E não poderia ser diferente, já que é uma religião baseada no ensino de uma mulher, Ellen White. E a Bíblia diz claramente que não é permitido a mulher ensinar, porque a mulher pode cair em erro. 1 Timóteo 2, de 12 a 14 diz: Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Jesus morreu primeiro, porque não precisaram quebrar suas pernas, como mostra o texto bíblico. Os soldados quebravam as pernas dos condenados para que eles se asfixiassem por falta de apoio nos pés, aí eles não conseguiam respirar, o diafragma não movimentava. A pessoa pendurada pelos braços sem apoio por muito tempo não consegue mais receber ar, absorver ar. E os músculos do peito e das costas perdem a força. Então ela morre por asfixia em poucos minutos. Isso é mais rápido até para uma pessoa que está naquele estado de exaustão e desidratação que estava um condenado, um crucificado naquela época. João 19, 31 a 34 diz que os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele foram crucificados. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. A morte de Jesus aconteceu às 3 horas da tarde. Lucas 23, 44 mostra isso. Até o seu corpo ser tirado da cruz, seria preciso José de Arimateia e Nicodemos, melhor dizendo, José de Arimateia conseguiu uma audiência com Pilatos, como fala em João 19, 38 e 39, o que ainda deve ter levado algum tempo. Enquanto isso, os ladrões estavam pendurados com as pernas quebradas e morrendo de asfixia. Eles não seriam tirados da cruz até serem dados por mortos. Em caso de dúvida, o que fizeram com Jesus mostra a forma que eles usavam para emitir uma certidão de óbito. O que aconteceu lá, a lança do soldado era enfiada ao lado do peito para atingir o coração da pessoa. A passagem que o tal pregador utilizou em João 20, 17 é outra coisa e nada tem a ver com a subida de Jesus ao céu em espírito. A sua subida em espírito aconteceu imediatamente após a sua morte, vindo a ter o encontro prometido para o ladrão alguns minutos depois, o qual viria a morrer após Jesus, né? Porque o ladrão teve suas pernas quebradas depois da morte de Jesus. Veja como na passagem que o pregador usou, a situação é totalmente outra. Em João 20, 17, disse-lhe Jesus, disse a mulher:
Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Aqui Jesus já tinha ressuscitado, já estava no corpo, já estava dizendo a Maria que ainda não tinha subido ao Pai num corpo ressuscitado. Em espírito, ele já tinha subido logo que morreu na cruz, porque onde ia parar o espírito dele? Ele morreu, ficou onde o espírito? Portanto, ele já se encontrou naquele mesmo dia com o malfeitor, também em espírito, que estava no céu, no paraíso em espírito. Mas num corpo ressuscitado, que era a sua condição, a condição que ele estava no encontro que teve com Maria, ele ainda não tinha subido. Isso só iria acontecer 40 dias depois, e é descrito no primeiro capítulo de Atos, Atos 1, versículo 9. Quando dizia isto, vendo-o eles, foi levado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Que é um conselho: não perca seu tempo ouvindo pregadores como esse na TV. Se ele ainda tiver usado o argumento de que Jesus teria morrido e descido ao Hades para pregar, e por isso não poderia ter subido para se encontrar com o ladrão, então seria mais um erro que ele estaria acrescentando aos muitos que esse pregador cometeu, segundo você me contou do que foi a pregação dele. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu discordando de um comentário que eu fiz sobre um erro grave da doutrina adventista que interpreta Lucas 23:43 de uma maneira errônea. E você disse que a verdadeira tradução bíblica para essa passagem seria: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E não, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Segundo você, Jesus não disse não teria dito que o ladrão estaria no paraíso com ele naquele mesmo dia, mas que Jesus teria dito naquele dia que ele ainda estará no paraíso apenas no futuro. Será? Se eu enviar a você uma mensagem bem sucinta e sem pontuação, dizendo: podes crer, hoje vou passar na tua casa, o que você entenderia? Que podes crer hoje ou que hoje vou passar na tua casa? Seria uma bobagem eu incluir no bilhete a palavra hoje, apenas para dizer que hoje é o dia de minha mensagem, mesmo porque não seria possível ter dito isso amanhã ou ontem. Além disso, o verbo que antecede o hoje no versículo está no presente. Por isso eu creio que Jesus quis dizer sim ao malfeitor na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Além disso, outras passagens deixam muito claro que no momento posterior à morte, o crente está já com Cristo. Filipenses 1:23, Paulo fala: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Paulo não disse que dormir é ainda muito melhor, ou partir e esperar estar com Cristo é ainda muito melhor. A sua certeza era de um encontro imediato com seu Salvador, e não da passagem para uma sala de espera, ou ser colocado em uma espécie de coma espiritual. Não. Algumas religiões roubam dos seus seguidores a certeza de que o verdadeiro crente em Cristo estará com ele imediatamente após a morte. Para adequarem a palavra de Deus às suas doutrinas, elas argumentam que existe um problema com os dois pontos ou com a vírgula, dependendo da edição, nas Bíblias que nós temos hoje, na passagem de Lucas 23:43. Porque no original grego, realmente, não há ponto, não há vírgula. A passagem diz simplesmente: e Jesus lhe disse, verdadeiramente te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso mesmo, sem ponto nem vírgula, porque não existia pontuação no grego antigo, que também era todo em maiúsculas. E aí? Será que Jesus estaria dizendo: verdadeiramente te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Ou, verdadeiramente te digo, hoje estarás comigo no paraíso? Um leitor do primeiro século que não tivesse sido reprovado em interpretação de texto no vestibular saberia associar a palavra hoje ao dia em que o malfeitor convertido estaria com Cristo, e não ao dia em que a afirmação estava sendo feita, como querem os adeptos dessas religiões que pregam incerteza. Basta reparar que a pergunta do malfeitor tem um quando e um onde, e a resposta de Jesus, portanto, também tem um quando e um onde.
Lucas 23, 42. E acrescentou o malfeitor: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Quando? Onde? A resposta de Jesus, no versículo seguinte, Jesus respondeu-lhe: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quando? Onde? Se você está sendo privado da certeza da imediata passagem desta vida para a presença de Cristo, eu sugiro que refute as doutrinas dessas seitas e agarre-se à mesma esperança do apóstolo Paulo, quando disse que o evento que vem imediatamente após o crente deixar este corpo é habitar com o Senhor, e não numa suposta ausência da sua companhia. 2 Coríntios 5,8. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Eu tenho mais de 20 versões da Bíblia na minha coleção e apenas uma coloca a pontuação do tipo "te digo hoje". Qual? A corrupta versão publicada pela Sociedade Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová, a mesma seita que adulterou outras passagens, transformando Jesus em um homem comum e negando a sua divindade. Mais sobre o assunto você encontra em outros links no meu site respondi.com.br. Mas eu sugiro ler todos eles, você fazendo uma busca ali por sono da alma, por adventismo, e por morte, por Hades. Faça uma busca no site. Mas eu espero que esta simples explicação tenha resolvido a sua dúvida. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida é se em algum lugar na Bíblia é dito que Satanás seja inimigo de Deus. Seria estranho achar que um ser que se rebelou contra o seu Criador e daí em diante passou a ser um opositor constante de Deus e do seu povo pudesse ser algo diferente de um inimigo, não é? Seria Deus capaz de dizer que o arqui-inimigo do seu povo, em todas as épocas, seria seu amigo? Alguns tentam contestar que Satanás seja inimigo de Deus, argumentando não existir uma passagem que afirme categoricamente o diabo é inimigo de Deus. Mas muitas vezes a tentativa de negarmos uma verdade por ela estar subentendida na palavra de Deus, ou por ser mencionada em apenas um versículo, pode levar a erros maiores. E isso acontece, por exemplo, com os adeptos do unitarianismo, com as testemunhas de Jeová, com os mormons, com os espíritas e outras seitas anticristãs, que tentam fazer pose de que são cristãs, posar de cristãs, enquanto negam a Trindade, alegando não existir a palavra Trindade na Bíblia. Direta ou indiretamente, ideias assim podem levar a enganos maiores que venham a macular a pessoa e obra de Cristo. A tese de Satanás não ser inimigo de Deus leva a concluir que ele seria um amigo, ou ao menos um simpatizante da causa de Deus e, quiçá, auxiliador na obra da salvação. Se você acha estranha a ideia de Deus fazer do diabo seu sócio na empreitada da expiação dos pecados, é porque não sabe que existem sim doutrinas por aí que dizem exatamente isso. É o caso do Adventismo do Sétimo Dia e da sua falsa profetisa Ellen White, que, nos seus devaneios doutrinários, acabou elevando o diabo ao status de coparticipante da nossa salvação, ou coautor da nossa salvação. Ao interpretar o primeiro bode da expiação descrita em Levítico 16 como se fosse Cristo, e o segundo bode, o bode emissário, como se fosse Satanás, aquela mulher acabou ensinando, e 1 Timóteo 3 mostra que é vedado a mulher ensinar, ela acabou ensinando que o diabo seria um aliado de Deus e coautor da obra da salvação com Cristo. O raciocínio daquela mulher é que a remissão dos pecados teria sido impossível sem uma ajuda satânica, que ficasse responsável em consumar 50% da obra que Cristo declarou como consumada na cruz. De acordo com ela, quem sofreria a pena pelo pecado no final seria o próprio diabo, tendo Jesus sofrido apenas parte da pena na cruz. No seu livro Patriarcas e Profetas, no capítulo O Tabernáculo e seus Serviços, Ellen White escreve o seguinte:
Visto que Satanás é o originador do pecado, o instigador direto de todos os pecados que ocasionaram a morte do Filho de Deus, exige a justiça que Satanás sofra a punição final. A obra de Cristo para a redenção dos homens e purificação do universo da contaminação do pecado encerrar-se-á pela remoção dos pecados do santuário celestial e deposição dos mesmos sobre Satanás, que cumprirá a pena final. Isso está em Patriarcas e Profetas, de Ellen White. Qualquer conhecedor do Evangelho, da graça e da sã doutrina sabe que tal pensamento não passa de doutrina diabólica, ou, na melhor das hipóteses, delírio de uma mente perturbada. E nada tem a ver com a verdade. Os bodes em Levíticos 16 são apenas dois aspectos de uma mesma e única obra de expiação, que, prefigurada ali, seria depois executada por uma mesma e única pessoa, Jesus Cristo. A passagem é esta: também tomará ambos os bodes e os porás perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os dois bodes, um pelo Senhor e uma pelo Senhor, a outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sua sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Levítico 16, de 7 a 10. Bruce Anstey comenta sobre os dois bodes no seu livro Definições Doutrinais. Ele escreve assim: no que diz respeito à casa de Israel, um dos dois bodes que tinham sido tomados para o sacrifício foi levado ao altar e foi morto, e o seu sangue foi espargido sobre o propiciatório. Isso fala de propiciação. Em seguida, o bode vivo, que tinha os pecados do povo confessados sobre si, foi enviado para o deserto, versículos 21 a 22. Isso tipifica os pecados dos filhos de Israel sendo confessados, Salmo 69, 5, e carregados, Isaías 53, 12, por Cristo na cruz como substituto deles. Quando o remanescente de Israel vier para receber o benefício dessa obra em um dia futuro ainda, eles vão entender que os seus pecados foram removidos para tão longe quanto o Oriente é do Ocidente. Salmo 103, versículo 12. William Kelly escreveu: a expiação consiste em duas partes, unidas para nós no novilho e para Israel nos dois bodes de Levítico 16, que estabeleceram a parte de Jeová na propiciação e a parte do povo na substituição. Então, voltando à questão de Satanás ser ou não inimigo de Deus, ele é declarado inimigo pelo próprio Senhor Jesus na parábola de Mateus 13. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, que é o Senhor, que semeia a boa semente no seu campo, mas dormindo os homens veio o seu inimigo, o inimigo do semeador, e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceram também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Mateus 13, versículos 24 a 30. Depois Jesus explica a parábola, em particular aos seus discípulos. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. Os ceifeiros são os anjos. Mateus 13, 39. Estes autores do século XIX também usam a expressão inimigo de Deus quando mencionam o diabo. E aqui vão algumas passagens. Devo tratar as iniciativas da carne em mim como Satanás, que é Amaleque, inimigo de Deus e meu inimigo. H.C. Anstey. Um outro autor. O esforço incansável de Satanás é nos trazer maldição, só por sermos redimidos, como sempre foi o papel do inimigo de Deus na história do seu povo em amaldiçoá-los. John Nelson Darby. É perfeitamente verdade que o pecado jamais deveria encontrar lugar no universo de Deus. Um inimigo fez isso. Foi o inimigo de Deus quem trouxe isso para o mundo antes sem mácula.
e que era o reflexo exterior do poder benéfico de Deus, arruinando assim. William Kelly. A explicação de uma parábola, quando dada em conjunto com a última parábola, apresenta o modo e maneira desta separação daqueles que são filhos de Deus em oposição àqueles que são amigos do inimigo de Deus, o diabo. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. John Nelson Darby. A carne que continua em nós e o mundo em redor e Satanás, inimigo de Deus e nosso, fazem vigilância contínua contra nós. G. V. Wigham. Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu recebo com frequência esta pergunta se os mortos estariam dormindo, e ela costuma vir acompanhada de versículos tirados do contexto, fora do contexto, completamente. E a dúvida das pessoas é recorrente porque elas aprenderam isso nos ensinos de uma mulher que, para começo de conversa, nunca deveria ter ensinado. Eu estou falando da falsa profetisa do Adventismo do sétimo dia, chamada Ellen White, e a Bíblia deixa muito claro que o ensino de doutrinas é vedado à mulher por ser ela mais suscetível aos ataques de Satanás e por ter sido Eva e não Adão que foi enganada pela serpente. A passagem é esta que proíbe a mulher de ensinar. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia será preservada, através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. 1 Timóteo 2, de 11 a 15. Outra tradução, a tradução de Darby, fala do marido e da mulher permanecerem em fé, amor, santificação. Em outros textos e vídeos, eu falei de alguns dos erros que essa mulher ensinou, como a guarda do sábado, a lei de Moisés. Eu acredito que só não falei das várias vezes que ela e os seus sucessores marcaram a volta de Cristo e depois precisaram inventar uma desculpa qualquer por não ter acontecido tal evento. Outro erro gravíssimo ensinado por essa mulher é sua interpretação de Levítico, quando são dadas instruções de uma oferta envolvendo 2 bodes. Ali diz que também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, uma pelo Senhor e outra pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. Levítico 16, de 7 a 10. Os 2 bodes compõem uma figura apenas de Cristo nos 2 aspectos da sua morte na cruz. O primeiro bode, que era pelo Senhor, representava Cristo atendendo a todas as justas, santas demandas e reivindicações de um Deus santo com relação ao pecado. Apenas este bode era sacrificado fazendo expiação que será pelo povo, e Arão trará o seu sangue para dentro do véu e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, de todos os seus pecados. Eu li aí Levítico 16, de 15 a 16. Enquanto isso, o segundo bode, chamado de bode emissário, prefigurava Cristo atendendo perfeitamente toda a culpa do homem, cujos pecados Deus lança no esquecimento, fazendo dessa oferta uma figura com dupla face. Os 2 bodes são uma figura só com dupla face, uma relacionada a Deus e outra ao homem. E Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados. E os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles à terra solitária, e deixará o bode no deserto. Levítico 16, de 21 a 22. Mas qual foi o estrago que o ensino de Ellen White fez com essa figura mostrada por Deus? Ela transformou o segundo bode, o bode emissário, numa figura de Satanás,
como culpado pelos pecados humanos. Se já não fosse grave transformar uma figura de Cristo numa figura de Satanás, tal raciocínio faz do inimigo de nossas almas coautor da nossa salvação. A conclusão é que se Satanás não tivesse dado uma mãozinha na obra de Cristo, nós não poderíamos ter sido salvos. Eu sei que a sua dúvida não foi esta, mas é sempre bom mostrar um pouco mais do lamaçal de má doutrina que existe na base dessa religião que se apoia sobre os falsos ensinos de sua suposta profetisa. Alguns adventistas poderão ficar irados com minhas palavras, mas o que o Senhor fazia quando se deparava com os enganos que eram ensinados pelos fariseus da sua época? Não era passando a mão na cabeça dos hipócritas, não, que ele alertava os seus discípulos contra o fermento dos fariseus e dos saduceus, que era a sua doutrina. Mateus 16, de 11 a 12. Então o Senhor denunciava os erros com duras palavras, e os seus propagadores, os que pregavam isso, ele chamava de raça de víboras. Do mesmo modo, o que eu digo aqui não é acerca dos seguidores da religião adventista, as pessoas comuns que estão sendo enganadas, mas eu estou falando das doutrinas dessa seita que foram ensinadas por sua falsa profetisa e também por seus falsos mestres, sobre os quais recai a responsabilidade dos desvios que estão cometendo. É uma coisa muito séria isso. Nunca aceite totalmente o que um clérigo de alguma religião ensina, sem comparar com o que a Bíblia diz. Porque nós devemos julgar tudo o que chega aos nossos ouvidos. O próprio apóstolo Paulo dizia, julgai vós mesmos o que digo. E ele ensinou que quando os cristãos estivessem reunidos, congregados ao nome de Cristo, deveria existir o julgamento contínuo daquilo que estivesse sendo pregado. Ali diz na passagem, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, em 1 Coríntios 14, 29. E quando alguém é um empregado de uma instituição religiosa, não precisa ser muito inteligente não para perceber que ele é obrigado a ensinar apenas aquilo que os seus empregadores determinarem. Ele não pode sair fora da linha. O resultado disso é que não existe liberdade para que o Espírito Santo use completamente alguns que dentre eles sejam verdadeiramente convertidos, pois não poderão ser vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparados para toda boa obra. 2 Timóteo 2,21. Só algumas obras poderão fazer. Os muros doutrinários da instituição e a reverência que é criada em torno da sua falsa profetisa barram qualquer tentativa de se crer em tudo o que a Bíblia diz e que venha a entrar em conflito com os dogmas da instituição que os pregadores têm que obedecer porque são empregados dela. O Senhor não usava de linguagem politicamente correta quando denunciava a classe clerical do seu tempo. Os clérigos do seu tempo, os falsos mestres que torciam as escrituras, eram enganados e enganavam também as pessoas. Jesus os chamava de guias cegos, insensatos, quais o mosquito engolis camelo, escribas, fariseus hipócritas, que limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e iniquidade. Ele falava assim, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia, fingimento e de iniquidade. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Tudo isso está em Mateus 23. Os que são contaminados por essas falsas doutrinas passam a acreditar naquela doutrina que eu considero a que tem consequências mais terríveis na vida aqui nessa vida. É o sono da alma. Esses poderão citar até o livro de Eclesiastes para justificar a ideia de que os mortos estariam num coma induzido, sem a possibilidade de pensar e se comunicar com o seu exterior. E uma passagem preferida por eles é a seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Eclesiastes 9:5. A questão é que a perspectiva de Eclesiastes é da terra, ou seja, nós olhamos para um cadáver e dizemos que parece que está dormindo. Tudo em Eclesiastes é das coisas que acontecem debaixo do sol. Não tem nada espiritual nesse livro. E debaixo do sol é uma expressão muitas vezes usada no livro de Eclesiastes. Ora, você nunca foi a um velório e escutou as pessoas comentarem, ai, parece que está dormindo.
É evidente que elas falam do corpo, do morto no caixão, e as funerárias até capricham na maquiagem para criar a impressão de sono na morte. Mas se a morte fosse mesmo um sono, sem sonhos, como pensam alguns, então o rico da história conhecida como Rico e Lázaro precisaria fazer um tratamento para parar de falar enquanto dorme. Apesar de estar morto e o seu corpo sepultado, a sua alma no Hades conversou um bocado com Abraão, que para os judeus era uma figura representativa de Deus. Você mesmo pode conferir a história toda em Lucas 16, 22 a 31, onde o rico morto diz um monte. Ele diz coisas como: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a água na água à ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Para qualquer um que não tenha sido reprovado em interpretação de texto, isso mostra claramente que os mortos não estão apenas conscientes e são capazes de comunicar, como eles também experimentam sofrimentos equivalentes aos que sofriam quando estavam nos seus corpos, como tribulação de consciência, sede, dores e queimaduras. Assim como o amputado pode sentir os seus membros que já não existem, sentir dor às vezes, desviar de móveis até, um morto continua com as suas sensações, ecoando na sua alma. Então o rico estava muito consciente ali. Ainda pensando nesse falso ensino, dessa falsa profetisa sobre o sono da alma, o que dizer então de Moisés, que morreu e apareceu no Monte da Transfiguração? Ele não só apareceu bem desperto, como também falava com Jesus de sua morte que deveria acontecer em breve. A passagem diz que estavam falando com ele, com Jesus, dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Lucas 9, de 30 a 31. Não é maravilhoso pensar que o assunto do céu seja o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo? É de sua visão do céu que João, o evangelista, diz assim: Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes e entre os anciãos um cordeiro como havendo sido morto. Apocalipse 5, 6. O que pensar também das almas dos mortos na grande tribulação que aparecem em Apocalipse clamando a Deus? Elas estavam bem despertas e falantes até, com excelente memória do que tinha acontecido na terra. A passagem de Apocalipse diz: Havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Apocalipse 6, de 9 a 11. A falsa doutrina do sono da morte obriga os adventistas a fazerem malabarismos, como alegar que o malfeitor na cruz não estaria naquele mesmo dia desfrutando acordado da companhia de Jesus no paraíso, como lhe havia sido prometido pelo próprio Senhor. Isto porque, se tentarem encaixar o sono da alma naquele episódio, Jesus nunca poderia ter dito ao homem moribundo: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Ele teria dito: hoje estarás dormindo no paraíso. A explicação dos que seguem os falsos ensinos de Ellen White é que a verdadeira tradução bíblica para esta passagem seria: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E não, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, como está na Bíblia. Se fôssemos seguir tal explicação, que é a mesma dada pela seita das Testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Cristo, nós teríamos de acreditar que o malfeitor não estaria no paraíso com ele naquele mesmo dia, mas que Jesus teria dito naquele dia que ele ainda estaria no paraíso em algum dia futuro. Deixa eu desenhar para você entender o que está acontecendo aqui. Se você recebeu uma mensagem minha, sem pontuação, dizendo o seguinte: podes crer, hoje vou passar na tua casa. O que você entenderia? Que a ênfase estaria no podes crer hoje ou no hoje vou passar na tua casa?
Seria uma bobagem incluir na mensagem a palavra hoje apenas para dizer que hoje é o dia que eu estou mandando a mensagem. Mesmo porque não seria possível ter dito tal frase amanhã ou ontem. Além disso, o verbo que antecede o hoje está no presente, não no passado. Disse, ou no futuro, direi, o que já eliminaria a necessidade de se colocar hoje, se a intenção fosse identificar quando eu estou dizendo aquilo. Por isso a ênfase do que Jesus disse ao malfeitor na cruz estava no hoje estarás comigo no paraíso, e não no te digo hoje. Não faz nenhum sentido. O cumprimento dessa promessa era também o que o apóstolo Paulo almejava em Filipenses 1:23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Paulo não disse que dormir é ainda muito melhor. Ou partir, esperar estar com Cristo algum dia no futuro seria ainda melhor. Não, a sua certeza era do encontro imediato com o seu Salvador, assim que saísse aqui da terra, e não da passagem da vida na terra para uma maca num ambulatório celestial, para esperar num profundo coma espiritual pelo dia da ressurreição do seu corpo. Eu enquadraria a doutrina do sono da alma não apenas como uma questão de semântica, mas sim como um silvo maligno impregnado do hálito da serpente que enganou Eva no jardim do Éden. Para saber a razão de eu dizer algo tão radical, associe essa doutrina do sono da alma com outro falso ensino da profetisa dos adventistas, que é o do aniquilamento final dos ímpios. Atropelando a afirmação bíblica de que existe um fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus 25:41, o adventismo ensina que eterno não seria tão eterno assim, mas um fogo que destruiria para sempre os que não tivessem sido salvos, aniquilaria todos os perdidos. Jesus também falou de uma condenação onde o seu bicho não morre e o fogo nunca apaga. Marcos 9:44, o bicho, ou verme, dependendo da tradução, que nunca morre, nos fala de uma imortal consciência que fica atribulando eternamente os perdidos. Isaías usa a mesma expressão ao falar de forma metafórica dos inimigos de Israel que serão mortos. Lá diz, verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Isaías 66:24. Se você realmente acreditar nos ensinos de Ellen White, provavelmente não terá lá muito amor pelos perdidos, a fim de buscar levá-los a conhecer a Cristo. Talvez deseje convertê-los à sua religião, mas se não conseguir, o que importa se eles forem perdidos? Afinal, se eles serão aniquilados no final e deixarão de existir, isso demonstra que não farão qualquer diferença na eternidade. Quantas pessoas você conhece que gostariam de simplesmente desaparecer e deixar de existir? Tem um monte. Talvez você seja uma delas. Deixar de evangelizá-las poderia até ser um favor para elas alcançarem o que elas sempre desejaram, o aniquilamento, não existir mais. Um amigo que escutou a conversa de um testemunho de Jeová, tentando conquistar um ateu para sua religião, viu o ateu ficar todo feliz quando escutou a falsa doutrina do aniquilamento da alma, que é a mesma ensinada no Adventismo do sétimo dia. Aí o ateu agradeceu o testemunho de Jeová, dizendo assim, você garante que eu vou deixar de existir? Uau! Muito obrigado! Isso era tudo que eu queria ouvir. Eu não tenho nenhum interesse em continuar existindo para sempre. Olha só. Acompanhe o meu raciocínio para ver onde leva a malignidade da doutrina dessa falsa profetisa que ensinou o aniquilamento dos perdidos. Imagine alguém que não encontra qualquer graça nesta vida, ou até mesmo esteja sofrendo horrivelmente enfermo de uma doença incurável, uma doença com muitas dores. Alguém assim, ao escutar a mentira satânica de que pode deixar de existir no final, poderia optar pelo suicídio ou pela eutanásia. Essa pessoa iria considerar um final de existência digno, morrer para mergulhar num sono profundo, sem sonhos e sem sofrimentos. E quanto a um castigo no juízo final, ela acreditaria que seria algo rápido, já que a sua alma seria logo aniquilada de uma vez para sempre. Uma perspectiva assim da morte seria remédio
para muitos sofrimentos desta vida na cabeça de alguns que escutam uma doutrina dessa. Eu nem preciso repetir que quem sussurrou essas mentiras aos ouvidos daquela falsa profetisa foi o diabo, a antiga serpente Satanás. Ele é quem busca a morte daqueles que Deus criou. Sim, Jesus disse: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. Portanto, fuja desses falsos ensinos. Compare tudo com a Bíblia. Não acredite no que eu estou dizendo. Busque na Bíblia. Veja se é assim que está lá também. Não acredite também nos que têm um cargo eclesiástico, porque são empregados da religião. Eles têm que ensinar isso daí. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.